Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao dia 2 da Semana da Identidade. Assuma quem você veio ser. Ontem nós falamos sobre quem cria a vítima. Você cria a vítima. Você cria a vítima quando você acredita nas coisas que o ego está te dizendo. Você cria a vítima quando você concorda com as coisas que o ego está te dizendo. Vamos lá para mais uma dessas? Vamos aprender a diferenciar onde é a ação do ego e onde é a ação do meu eu superior, meu eu verdadeiro, o meu CCD, né? Cartão de consciência divina. É uma brincadeira, mas vocês vão assimilar isso bem. Vão sim. E aí? Já conseguiu perceber quando o seu ego está em ação? Já? O que é a ação do ego? Nós vamos resumir o ego para uma parte da nossa mente. O ego não é uma entidade, mas é como se fosse. Porque quando ele senta aqui no trono, ele começa a dar comandos. Ele começa a tomar as decisões no seu lugar. O ego, quando ele está desintegrado do meu eu superior, ele é a própria vítima, que fica lá controlando tudo e todos. Mas quando ele está integrado ao meu eu superior, integrado a quem eu sou, ele cumpre a função vital dele de nos proteger socialmente. Nós vimos isso ontem. Então, como é que você cria a vítima? Você cria a vítima quando você acredita naquilo que o ego está dizendo. Quando você acredita, quando você concorda e quando você faz aquilo que ele está dizendo. Vamos lá? Vamos? Então vamos. O que é a ação do ego? Tudo que tem a ver com medo, culpa, apatia, vergonha, tristeza, todos os julgamentos que você faz para si, auto-julgamentos, e julgamentos que você emite em relação aos outros, em relação à sua chama. É a ação do ego. O seu eu superior, o seu eu verdadeiro, o seu coração, e Deus falando diretamente no seu coração, ele traz ações fáceis. Você entende rápido, fácil e consegue implementar? E consegue fazer essas transformações e sente aquele quentinho? Mas o ego não. O ego é resistência. É resistência. É difícil. Olha, o ego é o mantenedor das crenças limitantes. As crenças que a gente recebeu ao longo da vida e que, se você acredita, você transforma a sua vida num desafio. E eu não vou fazer mais nada com o título de desafio. Desafio 28 dias para sustentação energética. Fazer nada de desafio. Pode ser fácil, pode ser leve, pode ser gostoso, pode ser bonito. É só tirar o ego do trono. Tirar o ego do trono. Essa mente que fica o tempo inteiro. Mas e se... Olha só, a ação do ego. O que é a ação do ego? Tudo em relação ao passado. Em relação à cobrança. Em relação ao futuro, mas não um futuro imaginado lindamente, que o futuro é sempre melhor. Não. Em relação ao passado. Porque eu deveria, porque eu poderia. Olha só, nós só temos o agora. Se já passou, não tem como agir diferente. Ação do ego. Tudo aquilo que eu me culpo. Porque eu sou isso. Olha quantos títulos eu me dou negativos por ação do ego. Essa mente desintegrada do meu eu superior. Porque eu sou isso. Eu tô me sentindo um cocô. Olha essa culpa. Olha a diferença de culpa para responsabilidade. Responsabilidade é o meu eu superior. Eu sou responsável. E a partir disso eu vou reparar o meu erro. Mas o ego não. Ele fica se colocando essa culpa, esse peso, mas nada muda.
Nada muda. Então, quem cria a vítima? Eu mesma. Quando eu acredito nessas falas todas, esses pensamentos horríveis sobre mim e sobre os outros. Mas por que deve estar com a outra? Olha para você ver quantas feridas estão envolvidas em um ego desintegrado. Em um ego desintegrado. Crenças limitantes. Medo de tomar uma ação. Medo de tomar uma ação e prejudicar os outros. Olha só, isso é a ação do ego. Por quê? Porque dentro de mim eu preciso ser o centro. Eu preciso ver o que é melhor para mim. Mas o melhor verdadeiramente. Para eu tomar essas decisões. Todas as ações e decisões do ego que está desintegrado, essa mente que fala, nos levam ao sofrimento. Eu coloquei em um dos grupos ontem, o ego, ele nos protege de sofrer, nos fazendo sofrer. Porque é tudo muito difícil, é pesado, é resistência. E o que vem do meu eu superior, as ações, a intuição, é fácil, é leve e me traz paz. Então, como que nós vamos identificar a ação do ego? Tem a ver com o passado? Em relação à culpa, vergonha? Tem a ver com o futuro? Futuro catastrófico? Futuro negativo? O futuro eu tô criando ele agora. Cadê o espelho nessa hora? O futuro eu tô criando ele agora. Se eu tô criando o futuro agora, eu posso decidir qualquer coisa e mudar o que vem lá pela frente. Só existe agora. Posso mudar o passado? Posso ir lá e fazer de novo? Eu posso construir um futuro novo a partir deste agora. Então, pra gente dar um chega pra lá no ego, a primeira coisa é estar presente no agora. Tá em paz. Sistema nervoso central. Em paz. Uma situação que está acontecendo agora nesse momento. Uma situação do momento. Que está tirando a sua paz. A primeira coisa que você precisa é voltar para o seu centro. Respirar. Sair do lugar que você está. Para você conseguir eliminar a ação do ego. Senão vai dar tudo errado. O ego não faz aquilo que a sua alma quer, não. O ego atrapalha tudo, esse ego desintegrado. Então a primeira coisa é voltar para a sua paz. Respira e decide. Respira e escolhe outra coisa. Assim você consegue escutar aqui seu coração. Agora, quando você está na situação, meu Deus, e agora? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, tem que ser rápido. Se você não se der esse tempo de respirar e se concentrar aqui dentro, em Deus falando no seu coração, dá errado. Quando você age pelo impulso, o impulso, dá errado. É isso? Então, qual que é a diferença do ego, que é a nossa mente, e do nosso eu superior, o nosso eu verdadeiro? O CCD, qual que é a diferença? A diferença é a paz. O ego não dá a paz, ele não te deixa em paz, hora nenhuma. E ele está o tempo inteiro tentando te sabotar, tentando controlar, sentado aí no trono. Seu eu verdadeiro te mantém em paz. Seu eu verdadeiro te mantém em paz. Eliminar a ação do ego é voltar para o agora, é respirar, buscar ficar calmo, calma. Técnica para isso não falta. Tá? Técnica para isso não falta. Respirar e voltar para o agora. Ignorar aquilo que o ego está dizendo. Olha, ignorar não é debater e nem é negar. Ignorar é você não dar atenção. Não dar atenção para esse medo. Não dar atenção para essa culpa que veio agora. Não dar atenção para essa projeção para o futuro negativa. Ah, e se eu não der conta? E se isso? Você não está vivendo aquilo naquele momento. Você não está vivendo no futuro, você está vivendo no agora. Então hoje, agora. O que está acontecendo aqui comigo? Agora eu estou gravando um vídeo, estou respirando, estou ouvindo, né? Eu consigo me perceber. Voltar para o agora, olhar para o seu corpo. Como que está a minha respiração?
Tá calma? Tá tranquila? Então eu vou reduzir a velocidade. Vou respirar mais profundo. Assim eu consigo decidir melhor. E vocês vão ser auto-atacados pelo ego o tempo inteiro. Ele quer sentar no trono, ele quer subir, desce ele daí. Essa tarefa é sua. O ego é uma porção da mente que está tentando te proteger, te fazendo sofrer. Te protege do sofrimento, te fazendo sofrer. Conseguiu compreender? Tem dúvidas? Tem alguma dúvida? Você pode deixar para mim nos grupos, pode deixar aqui no vídeo, não sei onde você vai assistir. Então, o principal desse dia de hoje é diferenciar o que é a ação do ego do que é o meu eu superior. O ego vai te colocar em conflito, o ego vai te colocar em dificuldade, o ego vai te colocar em dúvida, vai te fazer sentir culpa, vai te fazer ter pensamentos catastróficos em relação ao futuro. E o eu superior, seu eu verdadeiro, a sua identidade divina, ela vai te manter em paz e vai te levar para o caminho certo. Durante a semana nós vamos desenvolver um pouquinho mais isso. Tá bom? Por hoje é só. Beijocas!